necessidade de apresentar provas racionais da existência de Deus surgiu na Idade Média e foi Santo Anselmo o primeiro a apresentar um argumento de dificílima refutação nesse sentido. Mas o argumento de Santo Anselmo será tema de um próximo vídeo. De qualquer forma, não só os filósofos medievais aduziram provas da existência de Deus, mas também os filósofos modernos, do início da Idade Moderna, no século XVII, enveredaram por esse caminho, a começar por Descartes, o fundador da modernidade filosófica. No entanto, um argumento que me parece digno de nota por basear-se em fatos empíricos e trazer em si um aspecto efetivamente novo em relação aos argumentos empíricos anteriores de Aristóteles e de São Tomás de Aquino, é o argumento de Leibniz, que pretendo contextualizar e expor brevemente neste vídeo. Leibniz era o que chamamos hoje de superdotado. Foi filósofo e matemático. Inventou o cálculo infinitesimal, ao mesmo tempo que Isaac Newton e sem nenhuma relação com ele. Escreveu em alemão, latim e francês. Sua obra é composta basicamente por cartas, cerca de 20.000 cartas, que escreveu a mais de 600 correspondentes. Suas reflexões abrangiam todos os campos de saber e ação: filosofia do direito, lógica, matemática, metafísica, análise combinatória, história, biologia, alquimia. Destaco que foi influenciado por outro gênio do pensamento e da literatura, o catalão Raimundo Lúlio, do século XIII, sobre cuja arte Leibniz escreveu a Dissertatio de Arte Combinatória, o que faz desses dois filósofos os pioneiros da informática, uma ciência fundamental do mundo contemporâneo, pois a informática assenta sobre essa dupla base, a ideia de um cálculo lógico e a sua ulterior automatização. A prova que Leibniz dá da existência de Deus pode ser encontrada num dos últimos livros que ele escreveu, que é uma espécie de síntese de seu pensamento e que se chama Monadologia. É uma obra curta, escrita em francês em 1714. E há um link para os PDFs em francês e em português dessa obra na descrição deste vídeo. O argumento leibniziano sobre Deus se encontra entre os parágrafos 31 e 39 do texto. Segundo Leibniz, nossos raciocínios se fundamentam em dois princípios. Primeiro, o de não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Se a parede atrás de mim é verde, ela não pode ser de outra cor nesse exato momento. Segundo princípio, o de razão suficiente. Nenhum fato pode ocorrer se não há uma razão suficiente para explicar por que ele é assim e não de outra maneira. Leibniz acrescenta: a existência de uma razão suficiente independe de nós a conhecermos ou não. Vale lembrar também que Leibniz chama a razão suficiente de razão determinante, ou seja, trata-se da explicação última, do porquê de algo ser como é e não de outro modo. Há ainda, para Leibniz, dois tipos de verdade. Primeiro, as verdades de razão, que são necessárias, isto é, não podem ser de outro modo, são necessariamente, obrigatoriamente assim. Segundo, as verdades de fato, que são contingentes, isto é, possíveis, mas não necessárias. Elas são assim, mas poderiam ser de outro modo. Diz Leibniz: quando uma verdade é necessária, podemos encontrar sua razão por meio da análise que a resolve em ideias e verdades mais simples, como é o caso das verdades matemáticas, cujos teoremas podem ser reduzidos a definições, axiomas e postulados. Resumindo, as verdades de razão se encontram basicamente na matemática. No entanto,
as verdades de fato também podem ser reduzidas a coisas mais simples que as precedem e que são a sua razão, a sua causa, ou seja, a sua explicação. Se você está me vendo agora, por exemplo, é porque se interessa por Leibniz, ou pelas provas da existência de Deus, ou por filosofia e assim por diante. Qualquer que seja ela, essa razão deve ser suficiente para explicar o fato de você estar vendo este vídeo agora. No nosso universo, a decomposição das coisas, dos fatos, em razões específicas, poderia chegar ao infinito, em virtude da infinitude das coisas da natureza. Ou seja, para as coisas infinitas do universo, podemos encontrar infinitas razões. Leibniz dá um exemplo. As razões de ele estar escrevendo o texto da monadologia, que abrangem uma infinidade de fatos presentes e passados que entram na causa eficiente, a que desencadeou o fato. Ao mesmo tempo, entra também como uma infinidade de pequenas inclinações e disposições de sua alma que entram na causa final, ou seja, no motivo último que o move a escrever, no para que ele escreve. Contudo, como são tantos, né, são infinitos esses elementos contingentes que explicam esse fato também contingente, eles nunca serão suficientes para ser a explicação última ou a razão suficiente, determinante desse fato. Para encontrar a razão determinante de um fato, não é suficiente procurar uma infinidade de explicações contingentes. É preciso sair dessa série de fatos contingentes, que podem ser infinitos, para chegar à razão última e determinante dos fatos, ou seja, uma razão necessária e não contingente. É essa razão necessária que chamamos Deus. Portanto, para explicar essa infinidade de fatos contingentes conectados entre si, que estão no mundo e que são o mundo, só uma causa é necessária. E a essa causa chamamos de Deus. Não há senão um Deus e este Deus basta. É a razão suficiente para explicar o mundo todo. O argumento de Leibniz retoma os argumentos de Aristóteles e de São Tomás de Aquino. O de Aristóteles é aquele segundo o qual a nossa busca das causas dos fatos do mundo desemboca em uma causa primeira, uma vez que essa busca das causas não pode ir ao infinito, pois isso seria um contrassenso. São Tomás, na sua terceira via de razão para comprovar a existência de Deus, argumenta que, a partir dos fatos possíveis ou contingentes, acabamos chegando a uma causa necessária, isto é, Deus, porque não se pode ir ao infinito, o que seria um absurdo. Leibniz, que é o inventor do cálculo infinitesimal, sabe que a razão pode lidar com o infinito sem infringir a lógica, sem cair em contradição. Nesse sentido, ele dá um passo à frente dos dois argumentos, digamos assim, dos dois argumentos clássicos, pois Leibniz descarta a impossibilidade de ir ao infinito. Ele sabe que é possível ir ao infinito, operar com o infinito, né? O criador do cálculo infinitesimal. Bom, chama atenção para um detalhe belíssimo do raciocínio leibniziano. Partindo de verdades de fato, ele chega a uma verdade necessária, que consiste em sua prova lógica da existência de Deus. Eu encerro esse vídeo revelando que essa minha aula resume uma aula do professor Enrico Berti, a quem muito admiro, cujo link também está na descrição desse vídeo, naturalmente em italiano, que é a língua materna de Berti. É isso. Obrigado. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.